Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar aqui a continuação da nossa aula, né, sobre o Antigo Testamento, o Pentateuco. Vamos falar aqui dos 5 primeiros livros, começando por Gênesis. Nós já começamos a falar de Gênesis na aula presencial. Vamos dar continuidade aqui para entendermos alguns pontos que possam ter ficado aí subentendidos, certo? Pentateuco, tá? Vamos começar pelo livro de Gênesis. No princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Eu creio que vocês já ouviram muitas pessoas falarem isso, né? Bereshit bara Elohim. O que é isso, afinal? Isso é a primeira frase do livro de Gênesis no original em hebraico. Bereshit quer dizer no princípio ou em princípio. Então, costumeiramente se dizem no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, essa frase, Bereshit bara Elohim, vale a pena ver aqui de amarelo no campo aqui, que representa que bará é um verbo que só se aplica a Deus. Tá? O verbo bará só vai ser usado com sujeito a Deus. Por quê? Porque bará é criar a partir do nada. É quando você pega algo que não existe em nenhum lugar e você traz a existência. Então, bará é um verbo que só se aplica no hebraico quando o sujeito é Deus. Então, está ali. Bereshit bará Elohim. No princípio criou Deus. Há uma discordância gramatical com o português aqui, porque em português o verbo vem depois do sujeito. Se fosse em português, ficaria. No princípio, Deus criou. Mas em hebraico, no princípio, criou Deus. O verbo vem antes do sujeito. Tá? Só um detalhezinho para você ir se ambientando com o hebraico, porque nós vamos ver também um pouco de hebraico no nosso básico em teologia. Bom, vamos dar continuidade. Existe uma teoria que nós começamos, que é a teoria da lacuna, tá? Aqui no vídeo você dá pause depois e dá uma olhadinha, escreve, anota algumas coisas. A teoria da lacuna é uma interpretação criacionista que sugere que entre o versículo 1 do capítulo 1 e o versículo 2 do capítulo 1 também, há uma lacuna, um hiato, que deve ter levado talvez anos ou milhares de anos. E a Terra precisou ser reconstruída por causa de algo que aconteceu. Algumas pessoas dizem que foi a queda de Satanás, outras dizem que foram os meteoros que destruíram os dinossauros, talvez seja o diabo caindo do céu, tal, etc. Nós não sabemos nem se isso é um fato, mas é um posicionamento teológico de algumas pessoas e é uma suposição. Não quer dizer que seja falso ou mentiroso. É uma ideia e muitos teólogos defendem que houve esse hiato, tá? Então, é porque lá a Bíblia vai falar assim, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Você vai olhar no hebraico, a palavra usada para estava sem forma e vazia, ou era sem forma e vazia, é o mesmo de tornou-se sem forma e vazia. Sendo assim, se tornou-se sem forma e vazia, então pode trazer a ideia de que houve algo que tornou a terra daquela forma como nós encontramos no livro de Gênesis. A terra estava sem forma e vazia, ou tornou-se sem forma e vazia. Por quê? Se ela tornou-se sem forma e vazia, é porque algo aconteceu que fez com que ela ficasse daquela forma. Por exemplo, a palavra hebraica vai ser haetar, que serve para estava ou tornou-se, sem forma e vazia. Se ela estava, é porque Deus criou ela sem forma. Então ela estava ainda sem forma e vazia e Deus começou a preenchê-la. Se ela tornou-se, denota que anteriormente ela não estava sem forma e vazia, mas algo aconteceu que fez com que ela se tornasse um ambiente de caos, um ambiente ruim para se viver. Então vamos lá dar continuidade aqui, tá? Gente, só para ressaltar, isso são teorias que são válidas se aprofundar nesses estudos para melhorar o seu conhecimento e você ter um posicionamento. Um outro ponto que nós falamos foi sobre a questão de Caim. Né? Caim matou Abel e aí Deus coloca uma marca em Caim para que Caim não fosse morto ou vingado, para que Abel não fosse vingado e Caim morresse. Então, Caim vai e começa uma genealogia separada da de Adão. Aí vem as teorias, por que uma genealogia entre Adão e Caim? Por que Caim não está na genealogia do seu pai Adão? Primeiro, a estrutura do texto de Gênesis 5. Outra coisa, Caim foi amaldiçoado, se foi amaldiçoado, perdeu o direito de manter a genealogia de Adão, de dar continuidade. Abel morreu, então não tinha como contar com Abel não gerou filhos. A tradição judaica
diz que Caim possivelmente era filho da serpente, certo? Essa tradição ela é mais mística, tá? Mais voltada para a área cabalística, para outras áreas da magista, sabe, do ocultismo judaico, aquela coisa toda. E a genealogia tem foco redentivo e não biológico, ou seja, a ideia da genealogia não é biológica, mas redentiva, é da questão da redenção. O importante da genealogia é você ligá-la a Cristo, é a redenção, e não a biológica, tá? Então, vamos por aí. Por exemplo, o certo era não Jacó ser abençoado, mas o seu irmão Esaú. Ah, mas Esaú vendeu a sua primogenitura, certo? Mas o certo era ele, como sendo mais velho, ser o abençoado, mas terminou sendo Jacó. Então, não é bem a questão da biologia, ou da cultura, ou da lei, mas da redenção, sabe? A questão da genealogia ela tem um foco redentivo e não biológico, tá bom? Deixa eu ver aqui outro ponto aqui que nós... aqui é uma interpretação cristã, sabe, a respeito de Caim e Abel, e porque Caim não está na genealogia de Adão. No Novo Testamento, Caim é citado negativamente, Judas 1,11. Ai deles porque entraram pelo caminho de Caim. 1 João 3,12. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. A genealogia de Lucas 3,38 termina com Adão, filho de Deus, mas não menciona Caim ou Abel, conectando-se à linhagem de Sete, que culmina em Cristo. Olha só, o texto aqui utilizado, o versículo, a referência, ela é muito interessante. Mas uma coisa nós temos que compreender, não vai citar Abel porque Abel não teve filhos. Abel morreu sem ter tido filhos, sem ter gerado filhos. Assim sendo, não faz sentido citar Abel na genealogia. Mas Caim estava vivo. Mas Caim, talvez por ter sido amaldiçoado, foi exonerado desse continuismo ali a partir de Caim. Porém, Caim teve uma genealogia e foi crescendo esses filhos, esses descendentes de Caim, foram citados algumas vezes na palavra, nas escrituras. Ou seja, não é o fato de ter sido amaldiçoado apenas. Ele foi amaldiçoado, mas ele não foi apagado da história, ele continuou uma genealogia. A Bíblia faz questão de narrar que houve descendência de Caim e foi citando seus descendentes e a importância dessas pessoas em alguns momentos da história. Então, essa coisa de que, porque Caim matou Abel e Caim sumiu da história bíblica. Não, Caim permaneceu na história bíblica, os seus descendentes foram citados diversas vezes, só que sempre de uma forma bem negativa. Tem descendentes de Caim que matou uma pessoa porque pisou no seu pé, um jovem. Tem outro que fez barbaridades. Então, se você estudar a genealogia de Caim, você vai observar que tiveram grandes relevâncias, foram criadores, foram muito inteligentes, humanamente falando, eles eram superiores, né, de alguma forma, no sentido de criatividade, de criar as coisas, criar instrumentos, criar armas, criar arado e etc, etc e tal. Tá? Então, a descendência de Caim teve uma importância muito relevante na história de Gênesis, e esse texto aqui de Lucas, ele não pode nem ser utilizado da forma como está sendo utilizado, como muitos utilizam, porque não faz sentido citar que Abel também não foi citado na genealogia, mas Abel morreu sem deixar filhos. Caim não, Caim teve filhos e filhas, mas não foi contado como filho de Adão. Foi contado como filho de Adão, Sete, que veio para substituir Abel, que Caim havia matado. Essas são as palavras de Eva quando ela engravida do seu filho após Abel e Caim. Após Caim e Abel, perdão. Caim, Abel, Abel e Caim. É que a gente sempre segue aquela regra do que falam, né? Caim e Abel. Mas, na verdade, Abel e Caim não faz diferença, tá bom? Etimologia e significado. Isso aqui é alguns nomes que nós vamos entender um pouco do significado para nós entendermos algumas questões importantes. Por exemplo, Enoque. Né? A palavra Enoque é Hanok. Tá? Esse CH que você está vendo aqui, eu não sei se a setinha aparece para vocês aí, mas esse CH que aparece aqui, no início da palavra Hanok, ele não é Shanok, tá? É Hanok. É porque no hebraico você tem muitas letras com som de R, tá? Re, R. Então, eles colocam CH para poder dar um som de R paletal. Re, re, re. Então, Hanok, que vocês veem aqui, Hanok, na verdade, Hanok. Principais referências, Gênesis 5, 18, 24, Hebreus 11, 5,
Judas 1, 14 e 15. Etimologia e significado. O nome Hanok significa iniciado, consagrado, dedicado. Deriva da raiz Het, Nun e Kaf, que significa instruir, educar, disciplinar. Mesma raiz da palavra Hanukkah, que é festa, que é a festa da dedicação. Gênesis 5, 21, 24. A tradução com ênfase no hebraico. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém, 300 anos, viveu, né, depois que gerou Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais por quando Deus o tomou para si. É tudo o que temos sobre Enoque, sobre a pessoa de Enoque em Gênesis. Só que no livro de Judas vai fazer citação de Enoque, dizendo, olha, Enoque, e vai citar uma situação que Enoque viveu, certo? Que é uma passagem bem escatológica, falando que o Senhor viria com seus milhares de anjos. Isso é um pensamento escatológico, né? Que não está escrito no livro de Gênesis, mas Judas cita tendo como autoria a Enoque. E nós não temos nenhuma narrativa no livro de Gênesis que Enoque escreveu alguma coisa ou teve alguma relevância além disso aqui que nós estamos vendo nesse texto. Mas o judaísmo, eles têm a tradição oral. Ele tem outras tradições e outros escritos que se perderam com o passar dos séculos e outros escritos são muito reservados aos próprios judeus. Então, os judeus eles guardam muitos costumes e hábitos e literaturas e pensamentos que foram passados de pai para filho, gerações após gerações, gente. É incrível como eles conseguem fazer isso. E preservaram muita coisa dentro do intelecto deles que talvez não esteja escrito tudo de forma completa. Mas ali Judas, ele faz citação desse livro, que é um livro que existia, tá? E circulava no meio dos cristãos da época de Cristo, né? Época antes de Cristo e pós-Cristo, só que o que acontece? Não foi canonizado, porque o livro ele não tinha nada no livro de Enoque, assim, então, vamos dizer assim, 70%, 80% do livro de Enoque não tinha nada que o vinculasse às demais escrituras, era completamente diferente. Eu tenho aqui dois livros de Enoque, são vários, porque o livro é muito grande, então eles dividiram em partes. Eu tenho aqui, ó, Enoque o Etíope, que é muito bom, tá? E tem o Enoque, o livro dos vigilantes, que é dos anjos caídos, tá? Que é muito interessante também. Só que alguns livros, gente, algumas coisas que Enoque escreve, se fosse fazer um filme, seria tipo O Senhor dos Anéis. É muita coisa que você, a olho nu, imagina ser uma coisa muito fantasiosa. E quando você pega o livro de Enoque, ele caberia ali dentro de Gênesis, porque Gênesis, no início, tem muita coisa assim, que se você for comparar com o restante das escrituras sagradas, parece fantasioso, por exemplo, o homem ser criado do pó da terra, a mulher ser tirada da costela de um homem, uma raça híbrida, caso a serpente tenha tido relações com Eva e Eva tenha tido um filho chamado Caim, que seja híbrido, né, dentro da suposição que se oferece, a questão de os homens viverem tantos anos, né, 300 anos, 900 anos, e gerarem filhos e filhas, mesmo a questão de Noé, com 500 anos, que foi ter filhos e filhas, e aí tem a arca, o dilúvio, a água cobre todo o planeta. Tudo isso é muito assim assustador e, de certa forma, até fantasioso. Mas é real, porque está escrito na palavra, e a palavra não mente. Agora, depois do dilúvio, as coisas criam uma certa normalidade. Os textos, a história começa a ficar muito parecida com uma coisa mais humana. E aí, a partir dali, vem a história de Abraão, de Isaac, Jacó e dos filhos de Jacó, e as coisas, tipo assim, a partir dali, quando você vê algo que parece absurdo, não é absurdo porque é Deus diretamente agindo. É Deus fazendo as pragas do Egito, é Deus derramando sua ira sobre a terra, Deus abrindo a terra em homens, aí é Deus fazendo. Não é mais uma coisa de homens como os gigantes do Novo Testamento, como os homens que faziam maravilhas, que nós vamos ver daqui a pouco aqui, que são gerados da relação dos filhos de Deus com as mulheres, com as filhas dos homens.
né, que é um assunto muito polêmico também. Muitas pessoas falam que foram os anjos que tomaram as mulheres da terra e tiveram filhos com ela. Humanamente falando, geneticamente falando, biologicamente falando, isso seria impossível. Eu acho que mesmo no tempo de Gênesis, mesmo ali com uma facilidade muito grande de coisas absurdas acontecerem antes do dilúvio, eu acho muito improvável, porque para uma mulher ter filho é necessário que o homem ejacule dentro dela, que ele libere espermatozoides para que ela gere. E os anjos são seres espirituais. Não tem como um ser espiritual coabitar com um ser físico, até porque, para isso acontecer, precisaria acontecer o quê? Uma incorporação física. E se houver uma incorporação física e houver uma relação sexual, o gene que vai estar ali, a ejaculação, vai ser do ser que está sendo utilizado, não vai ser do ser espiritual que invadiu o corpo, que tomou aquele corpo. Então, essa ideia de que os anjos, os filhos de Deus são os anjos que desceram e tomaram as filhas dos homens, ela é um pouco assim, fora de contexto, sabe? Fora, não encaixa na minha mente, tá, gente? Talvez você acredite de forma diferente, e você acreditando de forma diferente, você diz aí porque você acredita que pode ser diferente. Mas eu não acredito que tenha sido dessa forma, porque não fica muito desconstrói até outros textos bíblicos mais à frente com relação aos anjos, que são seres espirituais. Ah, mas naquela época era possível, depois disso aí que acabou. Não, não é, não, Deus não castrou os anjos, sabe? Não houve isso. Então é meio complicado afirmar que os anjos tiveram relação com mulheres. Porque esses seres espirituais podem assumir forma física e ter relação sexual, porque tem textos na Bíblia que falam que os anjos assumiram forma física e comeram, e beberam, e até fugiram, sabe? Até andaram com os homens na terra. Mas eu acho que ter uma relação sexual é muito complicado. É muito complicado mesmo, tá? E eu acredito também que para o anjo assumir uma forma física e visitar a Terra, Deus tem que permitir, ele não tem essa autonomia, tá? Eles não têm essa autonomia de descer a hora que quiser, assumir forma física e atropelar tudo. Tem que ter uma permissão de Deus, entendeu? E se os anjos eram anjos que se desviaram, que caíram, com certeza Deus os destituiria da glória e castraria-os, sabendo dos seus planos futuros de tomar as filhas dos homens. Então, é uma coisa que é um debate para muito tempo, tá? E não vamos ocupar nosso tempo muito com isso, não, que é um debate interessante, tá? Interessante, mas desnecessário para esse momento. Bom, aqui continua falando de Enoque, tá? Pega o texto que está na tela aí, gente, copie, olhe a apostila, estude, gente, estude a apostila, que nós vamos ter prova, tá? Para pegar o certificado, vai ter que passar por prova, e não é uma prova pequena, não é uma prova simples, não, tá? Nós vamos fazer alguns testes das matérias que estamos vendo, e vamos fazer um provão, que é para poder nós provarmos que estamos aptos a trabalhar um pouco mais sobre essa questão de teologia, ensinar teologia para algumas pessoas e recebemos o certificado, tá? Então vamos lá. Aqui, voltar aqui continua a mesma coisa sobre Enoque, tá? Falando sobre o verbo, vocês pegam isso aqui já vai falar, acho que de Noé. Deixa eu ver se isso mesmo, não é Enoque, é uma comparação com Noé. Aqui também, tá? Dá uma olhadinha aí, gente, vou deixar aqui um tempinho para vocês escreverem. O livro de Enoque, fazer umas comparações aqui, aí vem aqui falar sobre os gigantes. Nefelim, que nós estamos falando significado, cair, abater, vem do verbo nafal, do radical ser derrubado. Então aqui, essa tradução, quando você pega aqui o hebraico, aí fala assim, olha, Nefelim. Nefelim a palavra Nefelim está relacionada a caído, tá? Foi traduzido como gigantes. Só que aí você vai dizer, então tá vendo, gigantes são filhos dos anjos? Não, peraí. A Bíblia não fala da origem desses nefelins, tá? Porque no texto de Gênesis vai falar o seguinte, que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e tomaram para si, e geraram filhos. E aí fala que naquela época existiam gigantes na Terra. E esse relacionamento ocasionou o quê? Na geração de homens valorosos, homens valentes, que eram os homens famosos da época, tá?
Vamos dar uma olhadinha aqui em Gênesis. Vamos abrir a Bíblia aqui, dar uma olhadinha em Gênesis aqui, para nós pegarmos direitinho esse texto. Né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gênesis 6, versículo 2. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então vamos lá. Os filhos de Deus tomaram. Então ele fala assim: ó, então disse Deus: não contenderá meu espírito para sempre com o homem. Tá? Olha só, os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. Então ele falou: não vou contender com os homens, não com os anjos caídos ou com os seres espirituais. Vamos lá. Havia naqueles dias gigantes. Olha só. Porém, os seus dias serão 120 anos. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Ou seja, eram homens de fama, não eram nefelins, não eram gigantes. Então, haviam gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens, olha só, haviam gigantes na terra. E também depois de quê? Depois que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens e geraram homens que eram valentes. Ou seja, haviam gigantes antes e depois desse relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Tá? Então, os que foram gerados a partir dessa relação eram os homens valentes e famosos da época. Não eram os nefelins, eles já existiam. Ou seja, esses nefelins, que quer dizer caídos, às vezes não eram gigantes como Golias. Tá? Golias era um gigante. Golias era um homem de, no máximo, 3 metros de altura. As pessoas falam, acho que ele tinha 15 metros igual King Kong, mas ele tinha o quê? 3 metros de altura, era um gigante, realmente. Se você passa perto de um homem que tem 2 metros, eu tenho 1,80 m. Se eu passo perto de alguém que tem 2 metros, é uma diferença enorme, muito grande. Parece que não, mas é uma diferença muito grande, 20 centímetros a mais. Imagina um homem de 3 metros, ele é um gigante. Porém, não tem a ver com um gigante de Gênesis. Gênesis fala que são nefelins. Esses nefelins, a tradução de nefelim é caídos ou derrubados. Então, quem eram esses nefelins? Provavelmente aquilo que Enoque chama de os vigilantes, os anjos caídos que viviam na terra, tá? De acordo com Enoque, com os escritos de Enoque. Ou seres espirituais que ainda habitavam na terra, caíram, mas viveram na terra aqui, foi preciso a terra ser destruída para que eles fossem aniquilados. E aí você vê que depois do dilúvio há uma normalização na história. Você pode ver que começa a haver uma história completamente humana, sem grandes absurdos. As coisas que podem parecer absurdas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós chamamos de milagre, porque é Deus agindo, é Deus operando. Amém? Então, isso aqui é só para você ter uma noção da questão. Então, caídos, ou os que caíram, né, como está aqui, está ali o texto ali, eu falei bastante, você deve ter lido, deve ter anotado algumas coisas. Aqui nós temos tradução, filhos do Todo-Poderoso. Aqui está Binei Ha Elohim, filhos de Elohim, filhos de Deus. Interpretações, tradição judaica antiga do livro de Enoque, anjos, né, do hebraico, apoia a leitura como seres celestiais. Mesma expressão ocorre em Jó 1,6, 2,1, 38,7, para anjos, tratando os anjos como filhos de Deus, tá? Só que é o seguinte, os textos não estão afirmando que o texto de Gênesis está certo em dizer que se trata de anjos. Está falando que o livro de Jó, em 3 passagens, vai tratar os anjos como filhos de Deus. Vamos lá. Nós temos um texto que é um livro de Salmo, é um salmo, que Davi fala o seguinte: a quem dos anjos ele chamou de filho? Né? Isso é interessante. Só uma correção, Hebreus, tá, gente? Está em Hebreus esse texto.
esse é meu filho, hoje irei, a qual dos anjos ele disse, chamou de filho? Tá? Aquilo ali é para quebrar aquela coisa de que possivelmente o Messias, né, Jesus, como nós temos na tradução em português, fosse um anjo antes de ser quem ele era. Então, a qual filho, a qual anjo eu chamei de filho, né? Então, esse texto vai falar o seguinte: se ele não chamou a nenhum anjo de filho, os filhos de Deus, que nós vemos ali no livro de Gênesis, não se trata de anjos. E no livro de Jó, a expressão pode ser figura de linguagem, uma série de outras coisas. Tá? Quando nós chegarmos no livro de Jó, nós debateremos isso aí, né, quando nós fomos estudar os livros poéticos. Mas, enfim, uso bíblico. Usado para guerreiros valentes como Davi e seus valentes com Samuel. Isso aqui está falando do termo Gibor, que é o verbo aqui para heróis de guerra, para os poderosos. Então, Gibor, a palavra Gibor, está aqui, ó, Hagiborim. Está vendo aqui em cima, aqui de vermelho, do lado direito da sua tela? Hagiborim. Esse Ha aqui não é uma preposição, é um artigo, tá? Seria aqui os valorosos ou os valentes, Hagborim, Borim porque está no plural, mas Gibor é a palavra e Giborim é no plural. Então, Hagborim, os valentes, né, os famosos, os heróis de guerra. Vamos lá continuar aqui. Sheikh Hashem, Sheikh Hashem quer dizer, homens de renome, ou homens do nome, né? Ou seja, eram valentes, eram homens do nome do Todo-Poderoso, ou homens de renome, né? Homens assim, quase que semideuses, como nas mitologias gregas e de outros, né, de outras origens. A raiz nafal indica que a origem dos nefelins está ligada à queda espiritual ou à violência sobrenatural. Gênesis 6 está narrando um mundo contaminado física e espiritualmente, com mistura indevida entre os planos físicos e terrestres. Ou seja, aqui nesse texto, a 90% ou 99% da teologia normativa vai defender sempre que os anjos tomaram as filhas dos homens, que foram os anjos de Deus que desceram e tomaram as filhas dos homens. Então, aqui fala, né, a base de tudo isso vai dizer que houve uma mistura de céu e terra, de espírito e carne, e aí gerou essa raça híbrida, que era uma raça altamente poderosa e violenta, de natureza não amistosa. Aí você vai ter aqui o relato de Gênesis 6 a 9, que é o relato do dilúvio. Mabu, a palavra para dilúvio é Mabu, tá? E Mabu é algo relacionado a dissolver, destruir, acabar. O dilúvio veio realmente para fazer juízo. Você vai ter aqui Noar, como eu falei, o CH tem um som de R paletal, né? Noar, Noar, não é Noar, é Noar. E sua família, que foi colocada na arca, que é Tevar, né? E a arca termina tornando símbolo de salvação e representa uma representatividade no Antigo Testamento de Cristo, que é a nossa arca. Se nós habitarmos em Cristo, nós não sofreremos juízo. Né? Então, Mabu, tradução dilúvio, mistura, confundir, deriva da raiz desintegrar, certo? Indica que não era uma simples chuva, era um ato cósmico de destruição, cataclisma realmente. Retorno ao caos primordial de Gênesis 1:2. Aparece 13 vezes no Antigo Testamento, quase todas em Gênesis 6:11. Mabu é uma anticriação, desfaz aquilo que foi ordenado no Gênesis 1. A água cobre tudo como no início. Tohu Vavorhu, tá? Sem forma e vazia. Tá? Tohu Vavorhu. Tohu, como nós vimos lá no início, tornou-se, né? Ou era, e Vavorhu sem forma, caos, tornou-se um caos, estava sem forma. Então, quando o dilúvio acabou, a terra estava como no princípio, tá? Um caos, ok? Noar, que significa descanso, consolo, alívio, descansar, ou que vem do verbo noar, que vem da raiz repousar, da raiz noar, que quer dizer repousar, ligado ao alívio do peso da maldade, Gênesis 5:29. A aplicação: Noé representa o remanescente fiel e traz o consolo à criação e renovação espiritual. Seu nome já profetiza
o papel de mediador entre a destruição e a nova ordem. Gente, eu vou parar aqui e vou retornar, porque são 30 minutos apenas de vídeo aqui, senão ele fica grande e eu não consigo salvar, tem que mandar link.